Queremos louvar a Deus nessa manhã, de estarmos aqui neste dia, amém? Meu nome é Hugo, para quem não conhece. Também sou um dos ministros dessa casa, desde janeiro deste ano. Estivemos sendo acompanhados durante um ano todo, né, dentro do Aljava. E louvamos a Deus por estarmos aqui nessa manhã. Me sinto um pouco desconfortável, por ser a primeira vez, mas tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo para mim, tem algo para a sua vida também nesse dia, amém? Eu tenho certeza que nós estamos numa casa de fundamentos, amém? Quantos concordam com isso? Que você faz parte de uma casa de fundamentos. Nada que acontece é feito aleatoriamente, nada do que se ministra nessa casa é ministrado aleatoriamente. Tudo é feito dentro de um propósito de Deus. Nós estamos numa casa apostólica, numa casa profética. E eu creio que a minha tarefa hoje, a minha missão hoje não é lançar fundamentos, mas é dar a cada um material para que você possa edificar sobre esses fundamentos. Nós estamos construindo algo. Você está construindo algo. Cada um de nós estamos dia após dia construindo algo. E a Bíblia fala que nós temos que entender aquilo que nós estamos construindo. Muito mais do que nós olharmos e acharmos que estamos apenas sendo levados. Nós não estamos sendo levados por Deus, nós estamos construindo algo em Deus. E nesse dia eu quero falar um pouquinho sobre essa construção. Não tenho a ideia de dar alguns passos daquilo que você pode fazer, não é esse o objetivo. Mas eu quero mostrar para você na palavra hoje o que, através desse texto de 2 de Reis, não precisa abrir ainda não, nós vamos abrir daqui a pouco, eu vou abrir um texto antes, onde Elias caminha com Eliseu na edificação de um propósito de Deus. E eu creio, amados, que muito mais do que o hoje, Deus ele está trabalhando em nós para que nós possamos deixar um legado. A nossa geração precisa trabalhar tão bem, de uma forma tão clara, que nós temos que olhar para a próxima geração, para a futura geração. Então aquilo que nós estamos edificando hoje não diz respeito apenas à nossa geração, não diz respeito apenas aos meus dias, aos seus dias, mas sim aquilo que nós estamos edificando na vida dos jovens, naquilo que nós estamos edificando na vida das crianças. Eu, como pai, eu tive o trabalho ao longo dos anos de não olhar para a minha vida, não olhar para os meus dias, mas olhar para os dias dos meus filhos, para colocar fundamento na vida deles, para conduzi-los, para que eles pudessem caminhar de uma forma clara, de uma forma que eles pudessem amar o Senhor, que eles pudessem ver em nós, seus pais, ver em nós um amor a Deus, um temor a Deus, um desejo de caminhar com Deus. Esse foi e é ainda para nós hoje uma tarefa como pais, edificar isso na vida dos nossos filhos, mas não apenas dos meus filhos, mas sim nesta geração. Então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses fundamentos, sobre esse legado que nós estamos trabalhando para deixar a esta geração. Elias foi um homem que ele não olhou apenas para os seus dias. Eu sei que muitos aqui já leram sobre a história de Elias. Quantos já leram a história de Elias? Né? Todo mundo sabe que Elias foi arrebatado ao céu, foi levado, né, pelo fogo. Deus veio buscar em carros de fogo. Mas Elias, antes da sua partida, ele trabalhou em cima de um fundamento para a próxima geração. A geração de Eliseu, ela foi preparada, ela foi assim trabalhada pelo Senhor através de Elias. Mas isso não era uma constante. Elias, antes de trabalhar nesse legado, Elias achou que a sua vida, por um determinado momento, depois ele ter alcançado vitórias tremendas, depois ele ter pregado, dele ter confrontado reis, dele ter feito milagres, ele passou por situação na vida dele em que ele achou que era o fim. Todo mundo sabe que Elias um dia se trancou numa caverna e ele pediu o seu fim. Ele falou: Deus, acabou. Eu não sou melhor do que os meus pais.
Eu não sou melhor do que os meus antepassados que também serviram ao Senhor. Aqui acabou. E aí Deus apareceu para Elias. Deus falou com ele e disse: não, teu ministério não termina aqui. A tua história não vai terminar desse jeito, Elias. Você ainda vai levantar reis e você ainda vai levantar a próxima geração de profetas. Quantas vezes nós achamos pelas circunstâncias que ali é o nosso fim. E Deus, Ele está no trono. Amém? Quantos creem que Deus está sentado no seu trono e dele não se ausenta? Amém? E Ele que está contando os nossos dias. A palavra de Deus fala no Salmo 139 que quando a gente era ainda um embrião, Deus já estava escrevendo os nossos dias. Amém? E há muito trabalho para ser feito ainda. Havia muito trabalho para ser feito através da vida de Elias e do ministério de Elias. Então quero que você abra comigo em 1 de Reis, capítulo 19, versículo também 19. Nós vivemos dias em que Deus está levantando sobre a terra pais espirituais. E através dessa paternidade, Deus está curando uma geração de órfãos. Uma geração de filhos órfãos. E não são órfãos que estão fora da casa, muitas vezes são órfãos dentro da casa. Nós vivemos uma geração onde a próxima geração está perdendo o seu referencial. Mas Deus está levantando pais. Deus está levantando homens. Deus está levantando mulheres conscientes de um propósito de Deus. De um propósito de cura, de restauração. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: então saiu Elias de lá, da caverna, e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Diga, lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois disso, partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Quem era Eliseu? Eliseu ia ao culto todo domingo para escutar o profeta Elias falar. Eliseu amava a sua igreja. Eliseu era um homem que temia Deus. Voltava para a sua vida. Voltava para os seus afazeres. Talvez ele se lembrava na segunda-feira a mensagem do domingo. Talvez não. Mas ele era um homem cujo coração estava sendo construído algo na sua vida. Mas ele não tinha consciência da amplitude daquilo que Deus queria fazer na sua vida. Mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando pelo futuro dele. Elias era um homem de Deus. Elias era a pessoa que estava pregando a palavra. Elias, ele representava a igreja nos seus dias. Ele era a voz profética na sua geração. Ele estava trazendo os marcos de Deus para a sua geração. Ele estava lançando os fundamentos na sua geração. Eliseu ouvia essa mensagem, Eliseu caminhava, mas ele não tinha entendimento do propósito de Deus na sua vida. Até que Elias vai até ele e lança sua capa sobre Eliseu e fala para ele: você sabe o que eu estou fazendo sobre a sua vida? Quantos de nós, muitas vezes, não sabemos o que Deus está fazendo na nossa vida? Quantos de nós achamos que, de fato, a nossa vida, a nossa jornada, ou o nosso nível de responsabilidade para com Deus, para com o reino de Deus, é apenas estar no culto no domingo? Quantos em nossa geração, quantos em nossos dias estão nos domingos dentro de um templo, ouvindo uma palavra, voltando para a sua vida, sem um entendimento do propósito que Deus tem para a sua história? Quantos de nós muitas vezes achamos, deve ser só isso que Deus tem para mim?
Acho que Deus, Ele quer que eu seja um crente fiel. Um membro assíduo da igreja, que participa dos cultos, que dizima, que oferta, que primicia. Mas eu quero dizer para você que você está dentro de uma casa de ativação. E eu quero dizer para você que o Deus que sonha com a sua vida, Ele tem muito mais para você do que você pode imaginar. Você pode achar que você é uma pessoa comum. Você pode achar que você é uma pessoa simples. O mesmo Deus que disse para Davi: eu te tirei de trás das malhadas. Quando ninguém te valorizava, quando ninguém via em você o teu potencial, eu via em você o potencial. Qual a diferença de você estar numa igreja e você estar numa casa de ativação? Porque numa igreja muitas vezes você é um membro, mas numa casa de ativação o seu potencial está sendo reconhecido. O seu potencial, aquilo que Deus tem na sua vida, ele não está oculto. Ele está sendo trabalhado para que esse potencial seja manifesto, para que Deus possa te usar na sua geração. Hoje você está me ouvindo, amanhã posso eu estar te ouvindo. Porque Deus, Ele trabalha. Porque Deus, Ele sabe o que Ele tem projetado. Ele diz: eu bem sei. Você entende isso? Ele diz: eu é que sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Digo: o meu futuro está nas mãos do meu Deus. Teu futuro está nas mãos do Senhor. O teu futuro não está nas suas mãos. O teu futuro não está nas mãos daquele que te aprisiona, daquele que te escraviza, daquele que te martiriza. O teu futuro está nas mãos daquele Deus que te formou, do Deus que criou você para um propósito. E ainda que você não enxergue isso, não tem problema. Deus vê todas as coisas. Ele já via você como um embrião dentro do ventre da sua mãe, e Ele já escrevia os teus dias. Ele já estava vendo não apenas você como um embrião, mas Ele via o hoje, Ele via o amanhã na sua vida. Mas Deus trabalha. A Bíblia fala assim que todas as coisas, diga todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas, quando você está buscando o propósito, quando você está desejando conhecer o propósito, quando você está firmando a sua vida para cumprir o propósito de Deus, não o teu propósito, não o meu, mas o propósito de Deus na sua vida, a Bíblia fala então, todas as coisas estão cooperando para isso. Aquilo que a gente chama às vezes de sofrimento, Deus chama de processo. Às vezes, para curar uma ferida, tem que se tirar a casca. Mas o final é uma cura que se manifesta. Elias foi até Eliseu, porque Deus havia falado para ele: agora chegou, Elias, a hora de você partir. Mas antes de você partir, você vai deixar um legado. Antes de você partir, você vai levantar uma geração. Antes de você partir, você vai transferir daquilo que eu tenho dado para você na vida de outras pessoas. E quando nós falamos de uma casa de ativação, nós estamos falando disso. De que aquilo que chega até nós não pode ser represado em nós, tem que ser passado para aqueles que estão ao nosso redor. Há muitas vidas que Deus pode transformar nos teus dias, através da sua vida. Ainda que você ache que eu não tenho chamado, eu não tenho ministério, eu não fui chamado para nada, mas eu quero dizer para você, há muitas vidas que Deus pode transformar a partir da sua vida. A partir da sua história, até os nossos momentos ruins, irmãos, até os momentos da nossa crise, quando Deus reverte o quadro, isso se torna um testemunho tremendo para outras pessoas. Amém? Quantas pessoas foram abusadas na sua infância, adolescência, e depois aquilo foi transformado, Deus converteu a maldição em bênção, e aquele testemunho hoje fortalece outras pessoas. E esse testemunho hoje faz com que pessoas acreditem que Deus pode mudar a sua história. Então eu quero dizer para você, todas as coisas, se ainda não estão cooperando, mas Deus está trabalhando para que coopere para o bem daqueles que o amam. Amém? Porque Ele está trabalhando na nossa vida.
Deus chamou Eliseu através de Elias. A Bíblia fala que Eliseu falou: deixa eu despedir dos meus pais, deixa eu ir lá na minha casa. E Elias falou para ele: vai e volta. Vai e volta. É porque alguns vão e não voltam. Alguns, diante do desafio, fogem. E Elias diz para ele: volta. Porque quando você voltar, nós vamos caminhar. Muitos de nós, irmãos, diante de um desafio, nós recuamos. Diante de um chamado, nós recuamos. Quando o teu líder chega para você e fala assim: olha, eu preciso de você. E você fala: mas eu? E é preciso que fale como Elias: vai e volte. Porque às vezes você mesmo não acredita que Deus pode te usar. É preciso que alguém acredite muitas vezes em nós, para que a gente possa acreditar depois novamente lá na frente. Talvez há pessoas até ao seu lado que é preciso que você acredite nelas e diga para elas assim: volta, porque eu sei o que Deus vai fazer. Ainda que ela não veja, ainda que ela não consiga crer que Deus pode fazer algo na vida dela, é preciso que alguém creia nela. Nós vivemos uma geração, irmãos, que as pessoas estão desacreditadas de tudo. Quantas pessoas você conhece que você fala assim: vamos lá no culto na minha igreja? Eles falam assim: igreja? Já fui em tantas. Mas é preciso que você tenha fé. É preciso que você seja um homem que caminha no propósito de Deus, uma mulher que caminha no propósito de Deus, que enxerga com os olhos espirituais. E posso dizer para essa pessoa: sim, ainda que não tenha dado certo outras vezes, esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo de Deus para a sua história. E a Bíblia fala que Eliseu então vai e ele volta. Ele aceita o desafio. Ele se sente encorajado. Irmãos, ele não estava sendo chamado para uma coisa qualquer. Ele estava sendo chamado para ser o sucessor de Elias. Imagina hoje o apóstolo Hélio chamar um de nós aqui e dizer assim: você vai ser o meu sucessor. E a pessoa vai falar: eu? Chama outro. Ah, tem esse aqui, põe esse. Porque essa é uma tendência do ser humano. É fugir. É correr dos desafios. É se amedrontar quando deveria se agigantar. Então é preciso que alguém chegue e fale: volte. E Eliseu voltou. Só que aqui tem um segredo, irmãos. Ele não voltou e deixou tudo a vida dele, as parelhas de bois, os arados, tudo ali, dizendo assim: olha, eu vou guardar isso aqui e vou seguir esse profeta. Se não der certo, eu volto. Se não der certo, eu volto para o meu lugar de conforto. Se não der certo, eu volto para o meu lugar onde eu domino, onde eu estou acostumado. Eu vou tentar essa chance. Eu vou tentar, eu vou seguir Elias, eu vou para esse lugar. Mas se não der certo, eu volto. Muitos voltam, irmãos. Muitos voltam para as mesmas práticas do pecado lá fora. Quem aqui não conhece alguém que um dia caminhou ao seu lado, que era tão firme? Eu conheço pessoas que ministraram no altar há tanto tempo, mas um dia voltaram. E pior, não é que eles voltaram para as coisas que davam certo no passado, eles voltaram para as coisas que davam errado. Voltaram para o pecado. Deixaram Deus, deixaram a casa de Deus, deixaram o ministério, deixaram tudo e voltaram para aquela vida passada. Sabe por quê, irmãos? Muitos voltam porque não fazemos como Eliseu fez. Não destruímos as pontes que foram construídas para o passado. A Bíblia fala que Eliseu veio e ele entendeu que ele havia sido chamado para um novo caminho.
E um caminho que não tem volta. Diga, um caminho que não tem volta. Irmãos, quando Jesus nos chamou e Ele disse, vem, Ele estava dizendo para mim e para você, não há mais caminho de volta. Há alguns que acham que há um caminho de volta, e por isso guardam aquelas situações dentro de si. Há pessoas que vão para o casamento, mas eles guardam uma vida de solteiro dentro deles. Há pessoas que querem abraçar o novo, mas sem deixar o velho. E a Bíblia fala que Eliseu, ele voltou e ele entendeu que era um caminho sem volta. É daqui para a eternidade. É daqui para o cumprimento total do propósito de Deus na minha vida. Não tem mais caminho de volta. Não posso mais voltar. Não serei nunca mais aquela pessoa. Não serei nunca mais aquele homem. Porque agora Deus está me levando para um caminho que não há volta. E a Bíblia fala então que Eliseu voltou ali com Elias e ele despedaçou tudo. Ele quebrou os carros, ele quebrou os arados, ele matou os bois. Naquele ato ele estava dizendo assim, eu sei que não há mais caminho de volta. E eu quero desafiar você hoje a despedaçar os caminhos de volta. Porque muitas vezes você não vai mais além, porque você tem um olho no futuro, mas tem um olho ainda no passado. Há sentimentos, há lembranças, há coisas que ainda te seguram. Eu quero dizer para você, meu irmão, a vida em Cristo não é uma experiência. A vida conjugal não é uma experiência. Eu vou me casar, se não der certo eu separo. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu me caso e estou casado para sempre. Ou até que a morte nos separe. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você estava dizendo, a partir de hoje, Tu és o meu Senhor, o meu dono, o dono de tudo da minha vida, o dono de tudo da minha vida. Quantos têm convicção de que um dia você entregou a sua vida inteiramente a Jesus? Por muito tempo eu vi as pessoas fazendo a oração de entrega. Eu entrego o meu coração para Jesus. Quem um dia entregou o coração para Jesus? Mas não basta entregar só o coração. Porque você entrega o coração, mas sua mente ainda está dominada pelo passado. Tem que entregar o coração, tem que entregar a mente, tem que entregar o seu corpo, tem que entregar a sua alma, seu espírito. Tem que se entregar inteiramente ao Senhor. Não há caminho de volta. A Bíblia fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Passa o que passar, custe o que custar, eu vou contigo, Senhor, até o fim. Passe o que passar, custe o que custar, não há mais caminho de volta. Não há mais vida passada. Não há mais vida secular. Pastor, mas e a minha vida secular? Que isso? Quem disse para você que existe vida secular? Você morreu em Cristo e ressuscitou nele para viver em novidade de vida. Não há mais vida passada. Agora todas as áreas da sua vida serão afetadas nele. Agora o seu propósito é outro. Agora você não trabalha mais na sua empresa para se enriquecer, ou mesmo que você venha se enriquecer, você trabalha para que essa riqueza ela seja canalizada no reino, para que os propósitos de Deus se cumpram, porque agora a sua vida está inteiramente mergulhada nele. Agora você não sente nem o direito mais de fazer a escolha. A sua escolha é dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito nisso, Senhor? Senhor, me fizeram essa proposta, Senhor, é tua. Tem o teu aval, tem a tua permissão, tem a tua mão nisso, Senhor. É a tua vontade para a minha vida. Senhor, isso vai mudar a minha vida radicalmente.
Senhor, Elias fez uma proposta que vai mudar a minha vida radicalmente. Tem a sua mão? O Senhor fala, tem. Posso desfazer de tudo? Desfaça. Vá, porque agora eu sou contigo. Eu vou fazer a tua história. E a Bíblia fala, irmãos, parece que nos últimos dias, mas lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1, você pode ver a trajetória de Elias com Eliseu. E Elias, antes, a Bíblia fala, antes dele ser levado ao céu, antes dele terminar o ministério dele terreno, Elias pega Eliseu. E eu acho tremendo esse texto, é um texto que eu amo muito, ministra muito na minha vida. Diz assim, quando o Senhor ia levar Elias aos céus, no redemoinho, ele partiu com Eliseu de Gilgal. Eu não vou ler o texto, porque o tempo não nos permite, mas de Gilgal ele foi a Betel, de Betel ele foi a Jericó, e de Jericó eles foram ao Jordão, e depois que eles passaram o Jordão, então Elias foi levado aos céus. E aí você sabe a história, o manto de Elias veio em porção dobrada sobre Eliseu. Elias partiu, uma geração partiu, a outra geração se levantou. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. E eu não vou perguntar aqui nessa manhã, quantos gostariam que descesse sobre você um manto com porção dobrada. Eu sei que a tendência nossa é dizer assim, amém, eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Imagina o apóstolo Hélio falando, hoje Deus me falou que eu vou liberar a porção dobrada do Espírito que está sobre a minha vida. Quantos querem vir aqui à frente? Eu pergunto, quantos ficariam nas cadeiras? Porque naquele momento de empolgação, falando amém, tremendo, glória a Deus, porção dobrada, unção do Espírito. Só que aí quando chegasse aqui na frente e falasse, agora ninguém mais pode voltar para a cadeira. Aí eu vou fazer o caminho num retrocesso agora. Antes que o manto da porção dobrada viesse, eles tiveram que partir de Gilgal. Gilgal, a Bíblia fala, irmãos, foi o lugar onde Josué circuncidou o povo. E a Bíblia fala que eles foram circuncidados com faca de pedra, sem anestesia. E aqueles homens ficaram, a Bíblia fala, doloridos por 3 dias. Será que muitos ainda iam querer o manto? Muitos ainda iam querer a porção dobrada? Depois eles foram a Betel. Betel é o lugar onde Jacó dormiu uma noite com a cabeça num travesseiro de pedra. E naquela noite os céus se abriram. E Jacó viu uma escada que ligava o céu e a terra. E quando ele acordou, ele disse que estava atemorizado. E a frase dele foi a seguinte: Deus estava aqui e eu não sabia. Por que Elias levou Eliseu por esses caminhos? E o terceiro caminho onde ele passou com Eliseu para um tempo de treinamento foi Jericó. E Jericó foi o lugar onde o primeiro grande milagre de Deus na terra de Canaã com Josué. Um lugar de muralhas intransponíveis, aonde somente a mão de Deus podia trazer vitória. E Deus trouxe vitória. Elias queria dizer para Eliseu, meu filho, na fé, você quer andar no meu caminho, você quer andar nas minhas pisadas, você quer andar num ministério que honra o Senhor, num ministério onde você vai manifestar o Cristo vivo através da sua vida. Você quer andar nessa unção. Você quer ter um ministério onde o Senhor respalde a tua vida, onde o Senhor respalda a sua mensagem, onde o Senhor respalda o seu dia a dia. Você tem que aprender algumas coisas. Não é só querer o manto, irmãos. Não é só querer a unção dobrada.
A salvação é de graça, irmãos. Mas a unção tem preço. De entrega. De busca. De se render. Nós temos aprendido aqui semana após semana, domingo passado, o profeta Paulo Ricardo falou sobre isso. Sobre um evangelho sem cruz. Onde a gente canta aquela canção, aquele hino antigo que diz, sim, eu amo a mensagem da cruz. E a gente acha que essa mensagem é só lá para fora. Ah, tá faltando mesmo a mensagem da cruz para que os pecadores se arrependam. E a gente perdeu a noção de que muitas vezes está faltando a mensagem da cruz. É do lado de dentro da igreja de Jesus. Para que haja um aprofundamento dessa obra de Cristo na nossa vida. É por isso que na nossa geração há tanta gente dentro da igreja. E nem por isso a unção, o poder de Deus, as manifestações do Senhor aumentaram no meio da igreja. Imagina hoje nós fosse fazer um tour espiritual. E Deus fala, eu vou levar vocês hoje à sua Jericó. Não a Jericó lá no Oriente Médio, mas na sua Jericó. No lugar onde as muralhas estão intransponíveis na sua vida. Nos lugares onde você sempre chega e você para. Daqui eu não consigo mais avançar. E Deus fala, essa é a tua Jericó. É aí que você tem que confiar em Deus. É aí que você tem que deixar Deus te ensinar a ter vitórias nele. Deus quer levantar uma geração que vence. Uma geração que confia no Senhor e não em si próprio. Não naquilo que a gente pode fazer, até aqui eu consigo. Mas e daqui para frente? Daqui para frente, pastor, aí já não é comigo, aí já é Deus. Mas é Deus mesmo. E a bênção, irmãos, não está onde eu consigo chegar com as minhas forças. A bênção está quando eu consigo ir além, nas forças, no poder do Senhor na nossa vida. É quando de fato eu confio em Deus. É quando eu olho para aquela situação, para aquela muralha que se levanta na minha vida, que a gente tem cantado nos últimos domingos, que o Senhor vem. Não é isso que nós temos cantado? Eu não vou cantar porque diz que quem canta os males espanta. Eu quando canto eu espanto os males e os bons também, então não vou cantar. Mas é isso que nós temos cantado. O Senhor vem por causa das nossas muralhas. Não é isso? Mas a gente sai daqui e as muralhas vão com a gente. Acaba se tornando apenas uma canção e não uma experiência. E não mais uma vitória na nossa vida. E a Bíblia fala, irmãos, que Josué, ele confiou em Deus, ele confiou na palavra de Deus, ele confiou na promessa de Deus. E porque ele confiou em Deus, as muralhas caíram. Elias levou Eliseu para dizer para ele, Eliseu, aqui, este lugar, Jericó, é um lugar não de muralhas em pé, é um lugar de muralhas caídas. Deus quer nos dar vitória na nossa vida, Deus quer nos ensinar a vencer. Deus quer nos levar a um lugar onde as muralhas da nossa história começam a ruir, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Para que você possa crer, o Senhor me ajudou. O Senhor me deu vitória. Eu confiei em Deus e Deus não me desamparou. Eu confiei em Deus e Deus me deu vitória nessa área da minha vida. Seja uma enfermidade, seja um problema qualquer na sua vida, seja até no seu ministério, mas você confiar que Deus derruba muralhas. E se nós saíssemos do tour de Jericó e fôssemos então para um tour em Betel, casa de Deus, lugar da revelação, lugar da comunhão, da intimidade. Irmãos, quantas vezes Deus está aqui e nós não sabemos. Essa foi a triste revelação que Jacó teve quando acordou. Depois de dormir uma noite com a cabeça numa pedra, como travesseiro, ele acordou, ele entendeu o sonho que Deus lhe deu. Ele disse que estava atemorizado com aquele sonho, mas ele faz uma declaração: Deus estava aqui
E eu não sabia. Quantas vezes Deus está o tempo todo, na verdade, não é quantas vezes, Ele está. Deus está aí onde você está, não sei se você sabe. Deus está nas suas lutas, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está porque Ele está em nós, Ele habita em nós, e aonde nós chegamos, Ele está conosco. Mas muitas vezes a nossa conduta, irmãos, a nossa postura é de quem não sabe que Deus está. E achamos que estamos sozinhos. E se nós queremos ser uma geração apostólica e profética, e nós somos, mas temos que ser na prática uma geração apostólica e profética, nós não podemos ter essa conduta de não ter a consciência de que Deus está. Ele está. Ele está aí com você. Ele está aí no seu casamento, Ele está aí na sua vida familiar, Ele está aí com você, Ele está com você nos seus dias de luta, Ele está com você nos seus dias mais difíceis da sua vida, Ele está com você quando Davi, ele entendeu isso, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, não importa a circunstância, não importa quem me rodeia, se são milhares ou milhares de milhares, não importa o número daqueles que se levantam contra mim, porque o Senhor está comigo. Uma geração que confia em Deus, uma geração que ora e tem resultados, porque Deus se manifesta, e Deus manifesta a sua glória, e Deus manifesta o seu poder, e Deus manifesta a sua vitória. Não é uma oração por orar, é uma oração de quem confia, é uma oração de quem sabe com quem anda, que anda com Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque, e a Bíblia fala ele andou com Deus. Deus, quando chamou Abraão, falou assim, anda comigo, anda na minha presença, porque eu estou com você. E você tem que saber que eu estou. Nós não podemos ser como a geração de Jacó, que Deus está e você não sabe que Ele está. Mas para que tudo isso aconteça, irmãos, nós temos que partir de Gilgal. O destino é o Jordão. O destino é a unção. O destino é que você tenha tudo que Deus tem para a sua vida, que você manifeste tudo que Deus já colocou dentro de você, e tudo que Ele vai colocar, Deus Ele quer despejar muito mais dentro de nós. Nós somos um vaso de barro, para que a glória do Senhor seja revelada a essa geração, mas não vasos vazios, vasos cheios. E para que esse vaso seja cada vez mais cheio, mais cheio e mais cheio, nós temos que entender o que Deus está fazendo. Deus Ele não está dando unção para você manifestar sinais para que você seja glorificado. Os sinais glorificam a Deus. Para que isso aconteça, irmãos, é preciso partir de Gilgal. É preciso entender, irmãos, que há um lugar onde a carne tem que morrer. Nós não podemos ser tão carnais, quando Deus nos chamou para ser espirituais. Pastor, mas a Bíblia fala que a carne e o espírito lutam dentro de mim. Sim, mas você que vai determinar quem vence. E como que nós vamos determinar? À medida que nós nos rendemos a Deus. Ninguém vai a Gilgal, irmãos, obrigado. Ninguém vai a Gilgal como um gado que está sendo cercado, empurrado, entrando para ser sacrificado. Não. É voluntário. Sou eu que digo, eis-me aqui. Sou eu que aceito. Paulo disse assim, por vocês, nós somos entregues todos os dias ao matadouro. É uma entrega. É uma renúncia pessoal, é uma decisão. Pastor, eu já aceitei a Cristo, já fiz uma decisão. Você aceitou que Ele tomasse a sua vida, mas você tem que aceitar que Ele destrua essa vida para que Ele manifeste Cristo através de você. É aceitar, como Paulo disse, todos os dias eu morro. A cada dia eu morro. E às vezes a gente pergunta, por que não morre de uma vez?
porque a cada dia julgar uma experiência de corte na nossa vida, de um corte na carne, irmãos. Paulo disse em Romanos 8, ele fala: se pelo Espírito mortificardes a vossa carne, vivereis. Se pelo Espírito do Senhor você determinar a morte da sua carne, do seu eu, da sua vontade, do seu querer, do seu jeito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser quando eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Assim não funciona, irmãos. Mas quando há um eis-me aqui, quando há uma rendição, e eu digo: Senhor, vai ter hora, Senhor, que eu vou me debater um pouquinho. E a gente se debate um pouquinho, não é verdade? Às vezes debate até bastante. Outro dia aconteceu uma situação comigo, na hora eu fiquei assim, me enchi de ira por uma pessoa que fez uma coisa tão desagradável. E eu até falei para minha esposa, eu falei: eu vou mandar uma mensagem. Mas aí eu falei: não, amanhã eu mando. Já era de noite. E eu fui deitar com aquele sentimento ruim com aquela pessoa. E aí quando eu acordei, eu fui orar e o Senhor falou para mim: você não vai falar nada. Porque sou eu que estou no controle de todas as coisas. E eu falei: amém, Senhor. Me desculpa, Senhor. E eu me senti tão mal porque eu falei: Deus, porque eu ainda briguei por essas coisas. Não deveria. Mas Deus, Ele olha para a gente, irmãos, e Ele sabe. Ele sabe o quanto a gente às vezes ainda se debate um pouquinho. Mas no fundo, você quer agradar a Deus. No fundo, nós queremos fazer a vontade de Deus. E Deus chama isso de processo na nossa vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora.